No seu auge, registrado em 30 de abril de 2012, a Oi valia 21,3 bilhões de reais. Esse é o gráfico das ações da Oi. No seu histórico completo, as ações desvalorizaram praticamente 100%. Apesar de ser uma das 4 empresas líderes em telecomunicações no Brasil, chegando até mesmo conectar a base brasileira na Antártida, a cada ano que se passa, a Oi apresenta uma receita incompatível com as suas dívidas. Praticamente desde seu nascimento, a Oi teve problemas, brigas de poder, influência política, desvios e operações mal explicadas são alguns dos sintomas que têm feito ela passar mal. Mas então, como uma das maiores empresas nacionais que mais marcou a memória dos brasileiros, está passando pela sua segunda recuperação judicial à beira da falência. Em 1998, o governo decidiu dar início à maior privatização que já aconteceu por aqui. A estatal que monopolizava o setor de telecomunicações no Brasil, a Telebrás, foi fatiada em 12 holdings responsáveis por atender regiões específicas distribuídas pelos 4 cantos do Brasil em serviços divididos entre telefonia fixa e móvel. A Telenorte-Leste operava na região 1, ou melhor dizendo, o Sudeste, Nordeste e parte do Norte do Brasil, com 16 operadoras estaduais de telefonia fixa. No leilão de privatização, ela foi arrematada por um consórcio que continha a Andrade Gutierrez, a La Fonte e Nepar, entre outros. A Andrade Gutierrez e La Fonte entraram com 200 milhões de reais, enquanto que o BNDES emprestou por volta de 1,5 bilhão em um negócio que, no final das contas, totalizou cerca de 3,5 bilhões de reais, constituindo assim a holding Telemar Participações, que passou a controlar a Telenorte-Leste. Em 2001, para facilitar o gerenciamento das 16 operadoras, a Telenorte-Leste incorporou as 16 para formar uma única empresa operacional, a Telemar. Na privatização de 98, o governo, através da Anatel, estabeleceu algumas metas que as empresas privadas que arremataram a Telebrás deveriam cumprir. Uma dessas metas era a expansão dos serviços básicos de telecomunicações, ou seja, investir para aumentar o acesso da população à telefonia fixa. Ministro, com muita satisfação, nós estamos ligando aqui do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, o que seria a primeira ligação teste do sistema de telefonia móvel do Brasil, que começa aqui pelo Rio de Janeiro. A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que que agora daqui por diante nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel, né? A Telemar conseguiu adiantar essas metas de expansão de 2003 para 2002, e por ter cumprido essa missão mais cedo, o governo deu a eles o direito de atuar também em serviço de telefonia móvel. Então é nesse contexto que a TNL, ou Telenorte-Leste, cria a Oi, sua subsidiária focada em telefonia móvel, que seria comprada no ano seguinte pela Telemar, passando assim a ser filha de sua empresa irmã. Existe uma lista grande de controvérsias que aconteceram quase sempre para o benefício dos acionistas majoritários. O caso mais conhecido foi esse mesmo que acabei de citar, da aquisição da Oi pela Telemar por R$1 em 2003. Isso mesmo, você não ouviu errado, R$1. O esquema funcionou assim: tanto Oi quanto Telemar eram subsidiárias da holding Telenorte-Leste, mas com uma diferença. A Telenorte-Leste tinha 100% da Oi e 80% da Telemar, ou seja, 20% da Telemar estavam em mãos de acionistas minoritários. Com a compra da Oi por um valor simbólico de R$1, a Telemar e Telenorte-Leste não precisaram fazer uma assembleia com acionistas para aprovar a aquisição. Nessa jogada toda, a Oi já tinha uma dívida de 4,8 bilhões que foi incorporada pelos 20% dos acionistas minoritários da Telemar, ou seja, a Telenorte-Leste, a holding controladora das duas empresas, passou a absorver apenas 80% da dívida, tendo assim um desconto de quase 940 milhões da dívida original às custas dos sócios minoritários. Isso acabou chegando a ser alvo de um processo pelo Ministério Público Federal na época. Essa operação controversa também acabou indo parar na CVM. Em 2006, um inquérito da CVM entendeu que a operação de compra da Oi deveria ter sido aprovada em Assembleia Geral da Telemar, coisa que não aconteceu. Além disso, eles alegaram abuso de poder de controle pela holding Telenorte-Leste, controladoras das duas empresas envolvidas na operação. Então, na época, o inquérito da CVM responsabilizou várias pessoas por violar vários artigos da Lei das Sociedades Anônimas. Houve uma espécie de recurso e o caso foi reanalisado em 2008. Para não me estender aqui,
Esse documento de 51 páginas mostra que na reanálise do colegiado da CVM, por maioria dos votos, decidiu-se absolver os acusados em vários pontos e manter apenas uma acusação por infração do artigo 153 da Lei das SA, pelos administradores da Telemar, com a pena sendo a de advertência. A Oi até então era apenas uma empresa operacional de telefonia móvel subsidiária da Telemar, operadora de telefonia fixa. Mas em 2007, o grupo Telemar resolveu adotar a Oi como marca única para todos os seus produtos e serviços. De acordo com o diretor de comunicação corporativa da Oi, eles conviviam com muitas marcas e isso confundia o consumidor. Então, o telefone da Telemar passou a se chamar Oi Fixo, o Velox, serviço de banda larga, a DSL virou Oi Velox. Enfim, a empresa foi toda repaginada com um único branding, uma única marca, a Oi. A força da Telemar e o espírito da Oi vão se juntar, revolucionando definitivamente a telecomunicação no Brasil. Internet, rádio, banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, DDD, DDI. Mas afinal, por trás de tudo isso, como estava a situação financeira da empresa? Em 2010, a empresa faturou 10 bilhões de reais. Perceba como o faturamento vai aumentando significativamente a partir de 2012. Só que mesmo faturando mais, de 2014 a 2017, a empresa passou a ter prejuízos na casa dos 5 bilhões. Por exemplo, em 2016, ano que pediu recuperação judicial, a empresa faturou 25 bilhões e teve um prejuízo de 8 bilhões. Mas por que ela estava aumentando o faturamento e tendo prejuízos tão grandes assim? Em 2008, a Telemar/Oi comprou a Brasil Telecom, a operadora de telefonia fixa do setor 2. Uma compra que nunca aconteceria porque a Lei Geral de Telecomunicações proibia uma operadora de tomar conta de 2 regiões. Mas o governo na época lançou um decreto que acabou permitindo essa aquisição. Tinha tudo para dar certo. O governo estava entregando praticamente um monopólio para a operadora com cerca de 40 milhões de clientes. Em termos de cobertura geográfica, ela foi a maior empresa de telecomunicações do Brasil e a essa altura já fornecia serviços de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. Nascia então uma campeã nacional no setor de telecomunicações. Só que teve um porém em toda essa história. A compra da Brasil Telecom trouxe de brinde uma dívida de quase 3 bilhões que a companhia tinha com passivos judiciais. E foi após a compra da Brasil Telecom que mais uma vez a empresa teve uma série de fusões, cisões e incorporações para, de acordo com a própria Oi, simplificar a estrutura societária, que é atualmente complexa, dividida em 3 companhias abertas e 7 diferentes classes e espécies de ações. Resumindo, a estrutura societária antes da compra era assim, após a compra da Brasil Telecom ficou assim, e finalmente com a reestruturação tudo virou Oi SA. Eu sei, parece uma teia de inúmeras holdings controladoras e inúmeras empresas controladas, feito aparentemente de propósito para confundir. E essa estrutura ficaria ainda mais complexa pouco tempo depois, como vamos ver. Eu diria que a Oi foi jogada num caldeirão de bruxa para fazer uma mistureba que depois de alguns anos acabou azedando. A compra da Brasil Telecom já revela alguns problemas que foram o início da queda da empresa. Investimentos problemáticos. Antes mesmo de finalizar a compra da Brasil Telecom, o grupo Telemar/Oi já estava com um perfil de dívida crescente. Então comprar uma empresa que trouxe mais dívidas foi um belo de um tiro no próprio pé, que na época não foi percebido assim. O mercado das telecomunicações estava extremamente otimista com o crescimento da Oi. Nesse cenário temos então a Oi com alta alavancagem. Isso significa que a empresa fez investimentos e aumentou sua estrutura, porém com capital de terceiros. A compra da Brasil Telecom, por exemplo, foi totalmente financiada pelo BNDES e Banco do Brasil. Ou seja, era uma empresa com dívidas crescentes e lucros decrescentes. Tanto que 2013 foi o último ano que a empresa pagou dividendos a seus acionistas. Algo grave estava acontecendo com a companhia, então alguma coisa precisava ser feita. Pouco tempo depois da fusão com a BRT, ou Brasil Telecom, os portugueses entraram em cena com a Portugal Telecom em 2010. A Portugal Telecom era pior do que a Oi em termos de gestão, mas eram muito interessados no crescimento dela. No final das contas, acabaram se fundindo, com a Portugal Telecom injetando 8 bilhões na Oi, direta e indiretamente, por 22,4% da empresa. E para finalizar, a Oi investiu 10% na Portugal Telecom. Com a fusão entre as duas,
Mais uma vez, a estrutura societária foi modificada para o nascimento de uma nova holding controladora, a Corpco. O argumento para isso era a melhor governança e o nascimento de uma gigante das telecomunicações a nível mundial que já contava com operações em Portugal, Brasil e alguns países da África. Mais uma vez, essa operação foi parar na CVM por causa de uma denúncia da Tempo Capital. Foi um caso complexo e se você quiser saber mais do que ocorreu, eu vou deixar uma thread do Vicente Camilo aqui na descrição, que trabalhou lá dentro da CVM com esse processo, contando todos os detalhes técnicos dessa fusão entre a Oi e a Portugal Telecom. Mas no resumo, após recorrerem e chegar no colegiado da CVM, as duas saíram sem nenhum problema com o órgão regulador e com a fusão aprovada. Então, com a entrada da Portugal Telecom, a Oi conseguiu obter recursos para pagar algumas dívidas no BNDES e evitar uma crise financeira ainda pior. E isso beneficiou os acionistas controladores da operadora, Andrade Gutierrez e La Fonte, aqueles mesmos lá de 98 que entraram na privatização da Telebrás. Mas essa maré boa só durou até 2014, quando a Oi descobriu que a empresa Rio Forte, subsidiária do maior banco de Portugal, o Banco Espírito Santo, quebrou e acabou não pagando uma dívida de 847 milhões de euros que ela tinha com a Portugal Telecom. De maneira bem simples, a Portugal Telecom negociou com a Oi usando um dinheiro que ela não tinha em mãos, mas esperava receber da Rio Forte, que pouco tempo depois declarou falência. Com esse calote, a Oi teve que segurar o rojão. A Portugal Telecom era um dos principais acionistas da Oi e tinha praticamente unificado o caixa entre as duas empresas. Então, se ela entrasse em colapso, isso afetaria muito a saúde financeira da gigante brasileira. E lembrando que tudo isso aconteceu entre 2010 e 2014, num período em que, como vimos anteriormente, faturamento aumentava e os prejuízos também. Por isso, em 2015, a Oi vendeu o negócio operacional da Portugal Telecom em território português para a Altice, por 7,4 bilhões de euros. Nesse ponto, em 2015, a Oi já estava com uma dívida de 50,4 bilhões de reais e com um faturamento anual totalmente incompatível, de 27,8 bilhões. Ou seja, era uma dívida considerada praticamente impagável. Seu reinado como a maior empresa de telefonia fixa durou pouco devido à evolução da telefonia móvel. De 2010 para cá, houve praticamente a extinção dos telefones fixos, que era justamente a área que a Oi liderava e não parava de aumentar e até mesmo dobrar o salário de seus executivos. Combinado a tudo isso, a empresa teve uma gestão corporativa péssima e investimentos de grande porte podres que, por fim, colocaram a Oi num beco sem saída. As dívidas estavam para vencer, a empresa se via diante da insolvência, ou seja, sem dinheiro para pagar seus credores. E assim, em 2016, a Oi entrou em sua primeira recuperação judicial, a maior da história do Brasil na época, até ser superada pela Odebrecht em 2019. As dívidas somavam 65 bilhões de reais, 80 vezes maior que o valor de mercado dela naquele momento. Ela se viu de mãos atadas e não conseguia chegar a um acordo com os 55 mil credores para renegociar essa dívida. No topo da lista de credores, com o maior valor a dever, está um banco americano com 18,1 bilhões. Já o menor valor que consta no documento, acredite ou não, de 2 centavos, é devido a 6 pessoas físicas. Depois de pouco mais de um ano de espera, em dezembro de 2017, o plano de recuperação judicial foi aceito pelos credores e agora a Oi tinha um prazo de carência de 20 anos para pagar suas dívidas. O objetivo do plano era reorganizar a empresa financeiramente e torná-la viável novamente. Além da redução de custos, tudo que era considerado não estratégico ou não essencial, como por exemplo ações, diversos ativos e até mesmo torres de telecomunicações, seriam vendidos para abater em suas dívidas. E esses valores também seriam usados para injetar em áreas mais rentáveis, como a expansão da fibra ótica e o 4G. Entre os vários ativos que foram vendidos estava também a sua base de clientes de TV que foi vendida para a Sky. Além das medidas tomadas para uma redução tão drástica das dívidas, a Oi precisava de um último esforço para sair da recuperação judicial. E nesse cenário se iniciou o leilão da Oi Móvel, braço da Oi criado em 2007, que era uma das partes mais lucrativas da empresa e tinha mais de 36 milhões de linhas ativas. Em 2019 se iniciou o leilão e a Oi Móvel foi arrematada pela TIM, Claro e Telefônica, que é a empresa responsável pela Vivo. Juntas lançaram uma oferta de 16,5 bilhões. Mas essa venda não seria tão simples, pois a Oi passaria por várias regulamentações e autorizações do CAD e Anatel, que demonstrou interesse até mesmo em cancelar a venda.
Depois de 2 anos de burocracia, em 2022, finalmente a Anatel autorizou que assinassem os papéis e a Oi Móvel pertencia oficialmente à TIM, Claro e Vivo pela bagatela de 15,9 bilhões de reais. Logo após receber o pagamento, a Oi já efetuou o pagamento integral de 4,46 bilhões para o BNDES, colocando assim um ponto final na recuperação judicial que durou 6 anos. Mas, como nem tudo são flores, apenas 3 meses depois de encerrar a primeira recuperação judicial, em 1º de março de 2023, a Justiça recebeu um novo pedido de recuperação judicial da Oi, alegando dificuldades financeiras e incapacidade de honrar os compromissos de dívidas ainda bilionárias. E inclusive entrou com um processo de proteção contra os credores, que já somam 43 bilhões em dívidas. Por mais que a Lei 11.101 de 2005 determine que uma empresa que entrou em recuperação judicial só possa fazer um novo pedido 5 anos depois, o pedido da Oi foi aceito em 15 dias, iniciando assim a sua segunda recuperação judicial. A Oi, apesar de sair da sua primeira recuperação judicial, ainda assim continua com uma dívida que inviabiliza sua operação. Ela é provavelmente o tipo de empresa que é, como diz o ditado, grande demais para falir. Então, mesmo que não tenha mais solução, o governo pode intervir. O artigo 110 da Lei 9.472 de 1997 revela os casos em que a Anatel pode fazer alguma intervenção nas operadoras do nosso país. O inciso número 3 se encaixa perfeitamente no estado atual da Oi, que alega, entre as várias possibilidades de intervenção, o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que coloca em risco a continuidade dos serviços. Mas afinal, qual é a sua visão sobre tudo isso? Você acha que a Oi consegue sair das cinzas e se recuperar sem a interferência do Estado? Ou você acha que vai acabar sofrendo intervenção da Anatel? Me conta aqui nos comentários. Se você chegou até o final desse vídeo, eu queria te agradecer e pedir para você deixar um like. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever agora. E eu confesso que esse vídeo aqui me deu muito trabalho com o meu parceiro Israel para a gente produzir. O processo de pesquisa foi muito complexo. Entender toda essa estrutura societária da Oi foi, de verdade, bem difícil. E a gente tentou resumir toda essa história que praticamente daria uma novela em 13 páginas de roteiro. Então, se você puder realmente deixar um like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e fortalecer o crescimento do canal, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço, então, até o próximo vídeo.